Fala pessoal, tudo bem? Henrique aqui na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Doses de Filosofia aqui no canal Filosofia com Óculos. E hoje nós vamos falar a primeira parte da Teogonia. Nós vamos fazer um resumo da Teogonia, né? Texto de Hesíodo que fala da origem dos deuses, né? A gente vai fazer em duas partes. A primeira parte eu vou fazer hoje. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Esse daqui é o livro. Coloca a imagem do livro aí, Ornei. Teogonia e Trabalho e Dias, 2 poemas de Hesíodo. Teogonia, também conhecido como Genealogia dos Deuses, é um poema mitológico escrito pelo Hesíodo, né, no século 8 a.C. Beleza? O poema se constitui no mito cosmogônico dos gregos, né, descrição da origem do mundo, que se desenvolve com a geração sucessiva dos deuses, né? A teogonia, no começo, é uma cosmogonia. O surgimento dos primeiros deuses se confunde com o surgimento do próprio cosmos. Neste mito, as primeiras divindades representam fenômenos naturais e não são redutíveis à forma humana. Por isso eu vou ter dificuldade, vocês vão perceber aqui, que as imagens que eu vou oferecer são sempre imagens que evocam a figura humana. Os primeiros 4 deuses, né, que eu vou mostrar para vocês, eles não tinham figura humana. Eles não tinham representação humana, né? Vamos explorar o mito. Vamos lá. O primeiro deus é o caos, né? Como o caos não é redutível à figura humana, fica difícil representá-lo numa imagem. Se você procurar no Google uma imagem para caos, escrever caos, mitologia grega, você vai achar muitas imagens com representação humana, o que não é o caso, né? O que seria o caos para o grego? Antes de falar, o caos para o grego é diferente do caos na mitologia judaico-cristã, né? Na mitologia bíblica, o caos original é uma indissociação dos elementos. Os elementos já existem, né? No entanto, eles se configuram numa sopa indistinta, né? No caos originário, os elementos existiam, mas estavam todos misturados. Isso na tradição bíblica, né? O que Deus fez com o poder de sua palavra? Ele separou, ele organizou o que estava junto e misturado. Aqui a superação do caos, né, se dá por um ordenamento dos elementos. Deus separou luz e trevas quando falou haja luz, né? Deus separou a água da terra seca, e assim Deus foi separando e colocando os elementos em seus respectivos lugares, né? E assim que a tradição judaica se dá a passagem do caos para o cosmos. Na mitologia grega é diferente, a gente vai começar vendo o caos, né? Na mitologia grega, a concepção de caos original é diferente, você pode imaginá-lo como uma queda livre infinita. Então, caos é uma queda livre infinita, né? Não tem nada te puxando, o que é um paradoxo, né? Mas é queda livre. E o pior, a queda livre se dá no escuro e sem ponto de referência, o que é uma coisa gritante. A gente não consegue imaginar o caos nesse sentido forte da palavra, né? O máximo que podemos pensar é na queda de um avião. Por exemplo, o avião da Air France, que não chegou em Paris, né? Contam algumas pessoas que o avião ficou em queda livre 4 minutos no ar, até se chocar, infelizmente, com o oceano, né? Aquelas pessoas que estavam dentro do avião tiveram uma experiência próxima com o que seria a ideia de caos para os gregos, tá? Muito bem, o caos é lúgubre, é um lugar triste. O caos é desesperador. O caos não tem ponto de referência. As coisas são indistintas no caos. O caos é ruim, tá? Muito bem, só que do caos surge outro deus. Na verdade, uma deusa, né? Do caos surge Gaia. Gaia, para o grego, é terra firme, é chão. É fim da queda desesperadora. É difícil achar imagens para os deuses originais, né? Aqui segue uma representação de Gaia, né, como se fosse a mãe, né, que está grávida do planeta Terra, né? É uma representação de figura humana para Gaia, que não é o caso, né? Mas foi uma representação que eu achei na internet. Com Gaia a coisa muda de figura. Gaia é boa, porque é a possibilidade de chão, de firmeza, de sustentação, inclusive da vida. Quando eu falo de sustento aqui, eu falo de chão e falo de sustento no sentido de alimento, né? A terra que provê o alimento para os seres vivos, né? Então, sustento nesse duplo sentido da palavra. Mas todo ser gerado carrega em sua essência, em sua genética, traços do ser gerador. Com Gaia não é diferente. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe, eu carrego no corpo e até nos trejeitos coisas que me assemelham aos meus pais, né? Traços que me assemelham aos meus pais. Com Gaia não é diferente.
Gaia carrega dentro de si, de suas profundezas, um grande vazio. Este vazio é o terceiro deus, Tártaro. Coloca aí uma imagem de caverna, Ornei. E Tártaro eram os grotões de Gaia, né? As profundezas de Gaia, as cavernas no interior de Gaia. Esse era Tártaro. Tártaro é a reminiscência de Caos em Gaia. Hesíodo fala que se você deixar cair uma bigorna até o fundo do Tártaro, a queda demoraria 9 dias inteiros, para você ver o quanto se pensava ser o Tártaro profundo, né? Muito bem, de Gaia surge o quarto deus, Urano. Urano é o céu. No começo ele não estava longe, como está hoje, mas ele envolvia Gaia totalmente como uma película. Mais uma vez, gente, a gente tem uma imagem fazendo referência a Gaia e a Urano como se fossem seres humanos, né? O que não é o caso, mas aqui também dá para mostrar que tinha uma relação amorosa entre Urano e Gaia, né? Muito bem, Urano cobria Gaia. No sentido geográfico, né? Era uma película que envolvia toda a Terra, mas também cobria no sentido sexual, né? Urano penetrava a Gaia intermitentemente. Embora Urano não tivesse forma humana, Urano tinha pênis, ok? Ele era um amante fogoso, ele era um cara que não dava trégua para Gaia. Como os deuses são férteis, Gaia, obviamente, ficou grávida de vários filhos. Mas ela não podia pari-los para fora, porque Urano não saía de cima. Então ela os pariu em seus grotões. Ela pariu os filhos para dentro. Ela pariu os filhos no Tártaro. Bom, Gaia gerou 3 raças de filhos. Os titãs, em número de 12, 6 machos e 6 fêmeas. Esses sim, já têm forma humana, tá? Quando a gente fala de titã, a gente fala de beleza suprema, a gente fala de força suprema e a gente fala de crueldade, tá? Tiveram também os 3 ciclopes, aqueles que forjam um raio e ensinam Zeus a utilizar o raio, né? A gente vai ver isso quando a gente abordar a guerra. E também 3 monstros terríveis, os hecatônqueros. Heca é 100, basta lembrar de hectar, né? E Kyros é mãos ou braços. Então, hecatônqueros são os 100 mãos, quer dizer, 100 com C, 100 mãos, né? Eles também eram em número de 3. Então, eram 12 com 3. Com 3 eram 18 filhos que Gaia gerou de Urano, tá? Coloca aí, Ornei, uma representação dos hecatônqueros, né? Eles são monstros poderosíssimos, né? 50 cabeças, 50 braços de um lado e 50 braços do outro, né? Essa imagem é até grotesca, mas era a ideia. O que os hecatônqueros representam? Forças do caos, né? Uma força incontrolável, né? Todos esses 18 seres ficaram muito tempo presos nos grotões, no bucho de Gaia. E Gaia só reclamava. Até que o mais jovem dos titãs, né, Cronos, resolveu agir. Né? O mais jovem dos titãs. Com os metais do Tártaro, ele fez uma foice. Com a mão esquerda, que a partir daí passou a se chamar sinistra, né, ele segurou o membro viril do próprio pai. E com a direita, ele castrou Urano. Né? Tem uma imagem aí, e essa imagem, de novo, não é boa, mas mostra a densidade da cena, né? O cara que está embaixo mais velho é Urano não tem forma humana, mas o cara que está em cima com a foice, esse sim, Cronos, teria já forma humana, tá? Castrado, Urano sentiu o golpe, evidentemente. A dor foi tamanha que ele recuou, saiu de cima de Gaia e foi para o céu, onde está até hoje, né? Essa é a gênese do céu na mitologia grega. Qual foi a consequência imediata do afastamento de Urano? Ora, é evidente, surgiu o espaço, né? Os filhos de Gaia finalmente, puderam sair de Tártaro e ir para a superfície. Com o espaço surge o tempo, seu correlato. É claro, né? Na superfície as gerações poderiam se suceder, dando a percepção da temporalidade. Então espaço e tempo, né, são correlatos na mitologia grega, né? O Cronos, né, fazendo referência já a tempo, né? Cronômetro, né? Cronos faz surgir o espaço, né? E no espaço há a sensação, né, a percepção de temporalidade. Cronos pega o membro viril do pai, ainda latejante, e o joga no mar. Imagine um cilindro girando no ar, gente. Né? De um lado sangue, de outro lado sêmen. Né? O sangue cai na terra. Nascem as Eríneas, deusas da vingança contra o sangue derramado. Né? São no número de 3.
mulheres horríveis, né, corpos femininos com asas de morcego, e perseguem, por exemplo, Orestes, que teve que matar a mãe. Muito bem, crimes contra a terra são perseguidos pelas Eríneas. O sêmen cai no mar e se mistura com a espuma das ondas. Nasce Afrodite, a deusa do amor, né? Olha que interessante, Eríneas, né? E Eros, né? Eris e Eros, discórdia, vingança e amor. São palavras bem próximas, né? Muito interessante. Ambos nasceram do membro viril decepado de Urano. Muito bem, Cronos se torna o novo déspota do universo. Ele depôs o próprio pai e passou a reinar com mão de ferro no lugar dele. Quando Urano é castrado, ele teria dito em represália para o filho, né? Quem ousa levantar mão ímpia contra o governante do mundo, né? Então, toda vez que se tenta destronar um poder instituído, né? É claro que há uma reação violenta. Quem ousa levantar mão ímpia contra o governante do mundo? Lembrem dessas frases. Na segunda aula sobre a teogonia, a gente vai ver essa frase ser repetida, tá? Lembra dos ciclopes e dos terríveis hecatônqueros? Como eles são forças do caos, Cronos os mantém trancafiados no Tártaro e não permite que eles saiam para a superfície. Isso é uma coisa importante, tá? Esse dado é importante quando a gente for estudar a Titanomáquia, a Guerra dos Titãs, tá? Cronos casa-se com Reia, e aqui a gente está chegando no desfecho desse encontro de hoje. Né? Reia é sua irmã, incesto, não tem jeito. Ele tem filhos com ela, mas ele destronou o próprio pai, e ele tem medo de ver repetido consigo a mesma sina que impôs a Urano. Né? O que ele faz tão logo os filhos nasçam? E aqui é uma coisa incrível. Cronos os engolem. Né? Essa imagem aqui dá a entender que que Cronos devora os filhos. Não é isso que o mito relata. O Cronos engole os filhos de maneira inteira, né? Deglute os filhos. E os filhos vão se desenvolver e vão ficar adultos, né? Inclusive na barriga do pai. Mas essa imagem é muito representativa, porque tempo e espaço são a possibilidade da vida, né? Se desenvolver. Mas o tempo também faz com que todo ser vivo morra. Então você tem um paradoxo, né? Tempo como possibilidade de vida e tempo também como aquilo que traz a morte, né? Muito interessante. Bom, o que eu tinha para o encontro de hoje era isso. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você receber vídeos novos. Comente, dê o joinha que é importante para o trabalho. Eu vou deixar um livro de poesias, um e-book gratuito para você fazer o download se você quiser, né? Em anexo, o link está em anexo aqui nesse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo do Doses de Filosofia, com a segunda parte da Teogonia. Beleza? Um abraço, fiquem bem e a gente se vê na próxima. Tchau! Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que o canal expanda suas atividades, colabore conosco. Nossa chave Pix é o e-mail do canal, filosofiacomóculos@gmail.com. Tudo junto e sem acento. Nos ajude, mas só se você quiser. Um abraço.